Seja bem-vindo à Culturaria da Rê. Hoje a gente vai dar uma olhadinha nesse livro aqui, O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro fininho, certo? Fácil de ler, super leve, mas com umas ideias muito interessantes que eu resolvi trazer para compartilhar aqui com vocês. Quer saber por que esse cavaleiro está preso na armadura e como é que a gente vai tirar ele de lá? Fica comigo até o final que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Olá pessoal, hoje então a gente vai dar uma olhadinha nesse livro, Cavaleiro Preso na Armadura. Eu vou deixar o link aqui embaixo se você tiver interesse, em adquirir. É um livro leve, bem interessante também para adolescentes e que você pode ler, aconselho, tomando um cafezinho, vendo um pôr do sol, porque é um livro que passa rápido. Em umas 2 horinhas aí a gente já teve contato com toda a obra e com mensagens muito interessantes do nosso autor, que é, tá aqui, o Robert Fisher. Robert Fisher, ele é um americano que escreve muito para a TV. Ele começa a escrever na televisão em 1950 e ele escreve naquele estilo sitcom, tipo Friends, Ele faz aqueles tipos de seriado para a TV e a gente repara essa tendência, essa forma de colocar a história, o fluxo da história, a gente repara isso também na obra, o que torna ela, inclusive, muito leve e muito tranquila. Um dos motivos é justamente por ele ter essa prática também dentro dos sitcoms, como se ele estivesse pegando esse estilo e trazendo para a obra, com alguns elementos simbólicos, Eu não diria, ele não montou um mito novo, não é uma história mítica, mas é uma história que trabalha com símbolos universais. Então ela atinge assim a nossa criatividade, o nosso coração, justamente por utilizar esses símbolos universais que a gente tem como o próprio cavaleiro, uma pessoa boa e corajosa, e que somos nós, o cavaleiro preso na armadura, no final das contas, vai ser a gente mesmo. Então, eu trouxe aqui alguns trechinhos do livro, vou trazendo para vocês e contando a história do nosso cavaleiro preso na armadura. E no primeiro capítulo do livro, ele está num dilema. Ele tem um dilema que é a sua armadura, Então, o Fisher vai colocar para a gente a história e ele descreve assim: há muito tempo e numa terra muito distante, começando como os contos de fada, vivia um cavaleiro que se tinha por bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante chamada Juliet, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Gostei da Juliet, E também tinha um filho jovem de cabelos dourados chamado Christopher. Então tá aí a apresentação do nosso cavaleiro, que é uma pessoa comum, Você vê que a forma com que ele coloca, a gente já se identifica. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Sabe aquela coisa assim, tem que estar sempre preparado e tal, e acabou que ele nunca mais tirava a armadura. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la e pouco a pouco sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Então ele usava para comer, andava o tempo todo com ela, a viseira ali sempre fechada, e o pessoal fala: poxa, agora eu não vejo mais quem você está preso, você está escondido atrás dessa armadura. E um dia a Juliet dá um ultimato, ele fala assim: ou você tira essa armadura, não aguento mais esse negócio de você comer, tendo que dar comida aí com essa viseira, e o seu filho nem sabe mais quem você é, quando ele quer olhar seu rosto tem que olhar para aquela foto ali, uma pintura, tem que olhar ali porque ninguém mais sabe quem você é. Aí ele fala: tudo bem, ele gosta dela, gosta do filho e tal, e pelos dois então ele vai querer tirar a armadura. Relutante, tentou remover o elmo, mas a peça não se moveu. Ele puxou com mais força e o elmo permaneceu imóvel. Perturbado, tentou levantar a viseira, mas que chateação, ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a viseira de forma insistente, nada acontecia. Então o que acontece? Nosso cavaleiro agora está preso dentro da sua própria armadura, que ele escolheu colocar porque ele achou que era importante, porque ele era um cavaleiro bondoso e amoroso.
E aqui é interessante porque ele já sacou, né, a analogia. A gente monta as nossas próprias armaduras, né? A gente se acha de determinada forma, acha que tem que provar alguma coisa para alguém e começa a montar uma máscara, começa a montar uma sobrepersonalidade, que é representada aqui na nossa história por essa armadura. Qual é o problema no caso aqui do nosso cavaleiro? Ele não percebeu como isso estava ficando sério. E na hora que ele resolve tirar, ele não consegue. Então, agora ele percebeu que ele tem um problema. Por quê? Porque até então ele achou que era opção. Ele achou, não, quando eu quiser eu tiro esse negócio aqui. Só que na hora que ele foi tentar, ele não conseguiu. Ixi. Quantas vezes a gente tem um hábito, a gente tem uma forma de vida, alguma coisa que a gente olha e diz assim, acha que está fazendo um pouco mal, mas fala assim, não, isso daí é besteira, quando eu quiser eu mudo. Quando eu quiser eu largo, quando eu quiser eu deixo, quando eu quiser eu saio. E quando chega na hora que você vai tentar, você vê que não é bem assim. A gente vê que precisa de muito mais esforço, que a coisa é muito mais complicada, que não era um hábito assim tão inocente, ou não era uma situação tão fácil quanto a gente imaginava a princípio. E aí a gente está na mesma situação do nosso cavaleiro aqui. E ele resolve, né, por amor à sua família, a Juliet, né? Juliet, pequena vida, né, Julieta, por amor então a Juliet e a seu filho, ou seja, as pessoas que representam aquilo que ele tem, né, de melhor, ele resolve procurar um jeito de tirar essa armadura, porque a Juliet disse que desse jeito dá para continuar não. E é interessante que às vezes ali parece um sitcom mesmo, né, parece o pessoal do Friends discutindo relação. E aí, quando ele está saindo da cidade, ele encontra o bobo da corte. O bobo da corte, gente, sempre bonachão, né? E é interessante que ele diga aonde o cavaleiro vai encontrar a solução. Ele pensa assim, né? Em algum lugar deve haver alguém que possa me ajudar a retirar essa armadura. E ele responde, o bobo, né? Você conhece? Ele pergunta, você conhece alguém que pode me tirar essa armadura? Ele fala, o mago Merlin. Você precisa encontrar o mago e ele vai te dizer como é que você se liberta. Então aqui o autor está trazendo essa figura enigmática do mago Merlin, dos mitos do rei Arthur. Afinal de contas é um cavaleiro, né, que está preso na armadura. E o Merlin é representação da sabedoria, do conhecimento, do autoconhecimento, do conhecimento da natureza. Afinal de contas é um grande druido, um grande mago. E é ele então que vai dizer como é que o nosso cavaleiro vai se libertar. Só que ele não sabe onde o mago Merlin mora, ele não tem o Waze certo, não tem o localizador e ele vai ter que andar então dentro da floresta de Merlin até encontrar o Merlin lá para poder fazer suas perguntas. E aí na história ele fica perdido durante muito tempo, ele começa a reparar que ele não sabe muito das coisas, que ele não sabe, né, o que comer. Ele vai dizer, eu vou morrer nesse negócio aqui, porque eu não sei o que eu como, eu não sei para que lado eu ando, né, não sei onde é norte, sul, leste, oeste, enfim, ele estava totalmente perdido, até que em determinado momento ele vai encontrar o mago Merlin. Ele vai explicar o problema para o Merlin, como se o Merlin não soubesse, né? E aí esse nosso cavaleiro vai ser treinado. Ele vai começar a receber os ensinamentos. E aqui o autor pega um pouco da estrutura mítica dos heróis. Justamente eles têm um treino antes deles saírem, né, para exercer as suas funções, para poder viver as suas grandes aventuras, né? O Merlin aqui é o pequeno Yoda, né, dele aí, que vai fazer esse treinamento então com o cavaleiro. E ele vai receber 2 acompanhantes muito bem-humorados, que é uma pomba, que é a Rebeca, e um esquilo, né? E os 2 ficam lá enchendo o saco do cavaleiro em vários momentos. E aqui a gente tem mais uma vez o auxiliar mágico, né? A natureza ajudando. Merlin vai dar 2 personagens como 2 representações da natureza, de forças da natureza, que vão ajudar o cavaleiro a caminhar todo esse processo que ele vai ter que viver para tirar essa armadura. E nesse primeiro capítulo, né, no segundo capítulo, o Merlin, ele fala assim, o cavaleiro, não, mas tem meu filho e tal, será que eles me querem de volta? Porque o Merlin está falando, olha, você ficou nessa armadura, você era um cara meio chato, assim, a galera já não está gostando tanto. Ele fala, nossa, será que meu filho e minha esposa me querem de volta? E aí Merlin diz para ele escrever uma carta, que a Rebeca, né, que é a pomba, vai levar. E aí a Rebeca traz a resposta. E a resposta é um papel em branco. É um papel em branco. E o Merlin fala, né,
isso significa que o seu filho não sabe bastante a seu respeito para lhe dar uma resposta. Ou seja, ele não sabe dizer se gosta de você ou não porque ele não te conhece. E essa cena aqui é importante porque vai ser uma das primeiras coisas que vai tocar muito o coração do nosso cavaleiro, o fato do próprio filho não conhecer quem ele é, ok? Por isso que eu dei esse destaque aqui a essa parte da história. E aí o Merlin fala, olha, você vai ter que tirar essa armadura e para isso você vai ter que descobrir a verdade sobre quem é você, sobre as coisas. Então você vai agora andar no caminho da verdade. E esse caminho da verdade vai levar você num ápice, lá em cima. É um caminho árduo que vai subindo e que lá em cima você vai encontrar, então, essa verdade. E aqui é interessante porque a verdade, né, aumenta a visão. Então é natural que ele suba e veja lá de cima, porque de cima a gente sempre tem uma visão melhor, né? Consciência elevada, mais visão das circunstâncias e mais discernimento a gente tem. Então, no caminho da verdade, né? O Merlin vai falar, ó, tá aqui, né? Tá aqui o caminho, boa sorte, né? Vamos lá. E ele fala, ele torna-se mais íngreme à medida que aproxima do cume de uma montanha que fica lá longe. Ou seja, vai ficar difícil. E aqui é legal porque assim, a pessoa fala, não, eu vou encontrar a verdade, eu vou descobrir quem eu sou, eu vou me conhecer. A pessoa já vai ser simples, né? Tipo ir para um spa, tomar um banho de água quente e tal, e ficar olhando muito para si mesmo, e na verdade é um caminho difícil, que vai ficando cada vez mais difícil à medida que você vai caminhando, né? Por isso que ele é íngreme. Então, quando a gente quer saber a verdade, não é uma coisa fácil. E você fala, Renata, mas por quê? Justamente porque a gente está preso dentro da nossa armadura, a gente não tem discernimento, a gente vive um monte de fantasia, a verdade vai tirar um monte de ideia errada que a gente tem, ixi, enfim, é complexo, mas vale a pena, certo? Vale a pena. Então, o cavaleiro olhou para aquela trilha escarpada sem entusiasmo, né? Não sei se vale a pena, o que eu vou ganhar quando atingir o topo? Você vê que esse cavaleiro tem muito que aprender, gente, é que nem a gente mesmo. E aí o Merlin fala, não é o que você vai ganhar, mas o que você vai perder, que é a sua armadura, né? Não é esse o objetivo? Então, tá aqui o caminho. E o cavaleiro ainda tá pensando se vale a pena. Aí ele falou, tá aqui o caminho, né? E ele falou, vai ser ótimo, eu vou ter uma princesa, cada castelo, porque ele tá falando que vão ter vários castelos no caminho, né? Vou matar o dragão e tal. Aí o Merlin chega, né? Ele chega de fantasia. Foram essas fantasias que colocaram você dentro da armadura, né? Fala, não vai ter princesa em nenhum castelo. E se tem agora, você não tem condições de resgatar ninguém. Por quê? Porque você primeiro tem que se salvar. É mais ou menos assim, como é que eu vou ensinar, ajudar alguém se eu não sei? Como é que eu vou ajudar alguém a se libertar se eu estou preso dentro da armadura? Né? Então eu tenho que aprender a fazer isso para depois poder ajudar os outros. Aqui eu só queria fazer um detalhe, né? Não está na obra, mas a gente precisa tomar um certo cuidado com essa ideia de que eu tenho que me ajudar primeiro para depois ajudar os outros. Né? Tem que ser, tudo bem, eu tenho que saber para poder ensinar, mas veja, o objetivo é ensinar, é ajudar os outros, é ser útil ao próximo, sabe? Eu conheço muita gente que nessa história fica assim, não, eu estou cuidando de mim, eu tô aprendendo, e nunca sai disso, ou seja, ela não aplica esse conhecimento, ela cuida de si, mas ela não vai usar isso, entende? Ela não está indo, cuidando de si no intuito de ser útil aos demais, então ela acaba ficando presa em si mesma, o que é a armadura também, né? Deixar ela ainda mais presa na armadura. Então a pessoa fala assim, não, eu tenho que estar bem para ajudar o outro. Tudo bem, mas não precisa estar perfeito. Muitas vezes, se a gente está um pouquinho melhor do que o outro, a gente já consegue ajudar, já consegue dar uma mãozinha, sabe? A gente não precisa estar perfeito, porque essa perfeição não existe. Então, muitas pessoas, às vezes, podem estar usando essa ideia, a princípio correta, com um certo sofisma aí para ficar parado, sem precisar se comprometer com os demais. Então, se eu sei escrever pouquinho, se eu sei ler um pouquinho, eu posso ensinar alguém a ler um pouquinho, eu não preciso ser perfeitamente letrado em 10 línguas para poder ensinar o beabá para uma pessoa, eu tenho que saber o beabá, certo? Eu tenho que saber, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar bem, mas o suficiente também para ajudar, tá? Senão a gente pode usar isso como uma desculpa para ficar eternamente se aperfeiçoando e preso dentro de si mesmo, sem se comprometer com os demais. Tá bom? Então, fechados parênteses, vamos voltar aqui.
Aí o Merlin dá um chaveiro, né, um molho de chaves e fala: esta chave abrirá as portas dos 3 castelos que vão bloquear o seu caminho até a verdade. O primeiro é o castelo do silêncio, o segundo do conhecimento, o terceiro o castelo da vontade e da ousadia. Após entrar neles, você encontrará a saída somente depois de ter aprendido o que está lá para você aprender. Então, qual que é o jogo aqui? Ó? Você vai entrar no castelo ali do silêncio, você só vai sair quando você descobrir o que aquele castelo tem para te ensinar. Enquanto você não aprender, você vai ficar preso lá dentro. Gente, a vida é assim, né? Ela repete, aquele disco toca, aquele problema volta. Enquanto você não aprende o que aquele negócio quer te ensinar, parece que a vida empaca. Você não sai. Então, ou a gente aprende o que aquela situação, aquele castelo, né, quer trazer pra gente, ou a gente aprende e absorve, ou a gente vai ficar lá eternamente. Não vai chegar na verdade, não vai conseguir sair e continuar a nossa trilha. Beleza? E ele já tá lá querendo matar dragão, salvar a princesa, né? Aí ele pergunta, espertinho do jeito que é, né? Ele fala: mas por que eu não posso só contornar, né? Por que o castelo tá aqui, eu vou pelo lado, né? Aí ele fala: se você fizer isso, você vai se extraviar e com certeza você vai se perder. O único meio de chegar ao topo da montanha, né, da verdade, é atravessando esses castelos. É do tipo assim, ó, não tem atalho para chegar na virtude, para desenvolver essa parte humana, não tem atalho. Existem coisas que precisam ser feitas. Se você tentar contornar, não vai dar certo, você vai se perder. É só você começar a achar que eu não preciso ser bondoso mesmo. Assim, eu posso fingir que eu sou bom só, eu vou dar um atalho aqui, vou deixar todo mundo pensar que eu sou bom. Não funciona, não existe esse tipo de atalho em termos de desenvolvimento humano. Ou a gente está fazendo de verdade, ou a gente não está fazendo nada, né? E aí Merlin fala: você se oriente, rapaz, você entra nesse castelo aí e aprenda o que você tem para aprender, ou essa armadura não vai sair nunca, ok? Aí o que aconteceu? Ele notou que uma parte do elmo dele, da armadura, tinha caído. Ele está há anos aí com essa armadura e uma parte caiu. E aí ele fala: nossa, mas ele fica olhando, né, do tipo, o que é isso? E o esquilo responde, né, esse pedaço aí se enferrujou e desprendeu por causa das lágrimas do seu pranto depois que você viu a carta em branco do seu filho. Ou seja, no momento em que ele deixa penetrar as emoções profundas, né, a gente já sacou, essa armadura começa a cair. Tá? Então aqui ele já deu a dica, já está dando o primeiro passo, que é o quê? Expressar, né, esse amor sincero que ele tem pelo filho. Bora lá. Aí eles chegam, né, no castelo do silêncio, que é o primeiro, né, deixa eu só ver uma coisinha aqui, não é isso mesmo. Eles chegam ali no castelo do silêncio e os animais, né, que é tanto o esquilo quanto a pomba, ficam olhando de que ele está meio receoso de entrar, né? Então, já chegamos aqui no castelo, eu já tenho uma partezinha, né, da armadura que não está mais e tal, será que eu preciso entrar? O que tem aqui? Ele fala até que ele está meio decepcionado, que ele achava que era maior e tal. E aí o esquilo falou: olha, a gente pode te levar até a porta, mas você tem que entrar sozinho, né? Porque a experiência do silêncio, o castelo do silêncio, você vai ter que viver ela só, dentro de você. E aí o nosso cavaleiro então toma coragem e entra no castelo do silêncio, que é o capítulo 4. E é interessante, porque essa do silêncio, gente, vale a pena pensar muito, porque a gente é uma sociedade que não tem silêncio, a gente não tem sossego para nada, né? E muitas coisas importantes acontecem aqui. O cavaleiro logo tomou consciência de duas coisas. Primeiro, parecia não haver nenhuma porta na sala que levasse às outras portas do castelo. E segundo, o silêncio que fazia nesse castelo era extraordinário, misterioso. O castelo do silêncio foi bem nomeado, ele pensou, pois nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Essa questão do silêncio com a solidão é como o autor coloca como sendo o primeiro passo para a gente andar em direção ao autoconhecimento, em direção à verdade. Aprender a ficar em silêncio. E a gente não gosta. Por quê? Porque a gente se sente só, né? Que nem ele está falando aqui. Nunca em sua vida se sentira tão sozinho. Porque agora ele está no silêncio.
E nós somos uma sociedade que foge do silêncio. A gente liga para alguém, a gente está no celular, a gente entra na internet, a gente liga o liquidificador, a gente vai a alguma coisa para ter barulho. Por quê? Porque quando você não tem barulho, você começa a ter que olhar para dentro de você mesmo. Gente, aprender a ficar sozinho é um ensinamento maravilhoso. Olha, eu garanto, você é uma boa companhia para você mesmo. Você não precisa de todo mundo em volta lá tagarelando ou de barulhos para te distrair. Você é uma boa companhia, tenha fé, acredite que você é uma boa companhia para si mesmo. Por quê? Porque é justamente nisso que você vai encontrar dentro de você que vão estar as suas respostas. Tudo aquilo que você está procurando fora, segundo as tradições antigas, você vai encontrar dentro de você. Tudo que você procura, até olhando coisas belas, um pôr do sol, uma flor, é porque você quer encontrar a beleza dentro de você, porque é lá que ela existe. A beleza da flor é da flor. Você quer encontrar a beleza dentro de você e que é compartilhada com aquela flor, né? Então, temos que aprender a ficar em silêncio, e o nosso cavaleiro aqui tem alguns problemas em relação a isso. E ele encontra o rei lá dentro. É interessante, porque ele fala, né? Nunca pensei que fosse o ser aprisionado, rei. O senhor é tão sábio, né? O senhor é tão esperto. É um rei muito bom, né? E o rei riu, né? Ele fala, eu tenho sabedoria suficiente para compreender quando estou aprisionado e retorno aqui para aprender mais sobre mim. Então, o rei, qual é a grande sabedoria dele? Saber que ele não sabe, né? Saber que ele está aprisionado, ou seja, todo mundo está constantemente criando essa armadura. E alguns sabem de algumas etapas, né, de algumas formas para tirar. E a do rei é ir também no Castelo do Silêncio, que é o primeiro castelo do caminho da verdade. Aí o rei sai, né? Quando o rei encontra a sua resposta, o rei sai. É interessante porque só abre uma porta para uma pessoa, né? O cavaleiro queria sair juntos. Não, vamos ficar aqui juntos, matando tempo. E o rei fala, não, tu não está entendendo esse castelo aqui, não. Quando a gente fica aí batendo papo com os outros, a gente não está sozinho de verdade. A gente está querendo apresentar, a gente está querendo montar o papel, enfim, está querendo mostrar o que a gente não é. É para ficar sozinho mesmo. E chega uma hora então que o rei sai pela porta, né, e fala para o cavaleiro, a viagem pelo caminho da verdade nunca termina. Isso é legal, né? Você vai chegar no cume e vai ter outra caminhada e outra caminhada, porque a gente sempre pode chegar mais perto da verdade. Cada vez que volto aqui, encontro novas portas, enquanto minha compreensão se expande gradativamente. E o rei deu tchauzinho, né? Seja bom consigo, meu amigo, e ó, saiu pela porta que se abriu para ele. E lá está o cavaleiro sozinho. Quando não havia ninguém para conversar, conversava sozinho, exatamente como estava fazendo naquele momento. Inesperadamente, pegou-se dizendo que tinha falado tanto a vida inteira para evitar se sentir sozinho. O cavaleiro refletiu bastante sobre isso, até que o som de sua própria voz quebrou o silêncio desalentador. Acho que sempre tive medo de ficar sozinho. Olha só, é o primeiro castelo, né? E o autor traz uma reflexão muito boa pra gente. A gente sempre tem medo de ficar só. E veja, não é ficar solitário necessariamente, isolado e tal. Não, é o sozinho, essa coisa íntima de estar conosco, né? A gente tem medo disso, e de várias coisas em relação a isso. É só você tentar ficar parado por algum tempo e você vai ver os receios que surgem, né? Pascal, né, aquele matemático, o pessoal de computação também conhece, ele dizia que a gente, quando está sozinho, a gente vê esse vazio. E esse vazio interno faz com que a gente fuja, certo? E por isso a gente tem medo de ficar só. Assim como o nosso cavaleiro e como a gente mesmo, né? E aí ele repara que ele nunca conheceu a si mesmo, né? E aí então o cavaleiro chorou durante tanto tempo que as lágrimas transbordaram dos orifícios de sua viseira e encharcaram o tapete onde sentara. As lágrimas fluíram até a lareira e extinguiram o fogo. De fato, a sala inteira estava começando a inundar, e se naquele momento uma outra porta não tivesse surgido na parede, o cavaleiro poderia ter se afogado. Então é ele entrando nas suas próprias dores, certo? E aí, nesse momento, o cavaleiro encontra o Sam. Quem é o Sam? O Sam é ele mesmo. É esse ser interior que ele sempre teve receio, né, de encontrar. Ele fala, nossa, mas quem é você, né? E o Sam responde, tenho estado por perto há anos, mas esta é a primeira vez que você fica quieto bastante para me escutar.
Porque é isso, né? Existe algo dentro da gente que quer falar. Existe algo dentro de nós que tem o que dizer, que tem muitas respostas, mas a gente não fica quieto para ouvir. A gente não escuta o nosso Sam, né? Interno. E é engraçado porque depois ele fala para o Merlin que ele está ouvindo vozes. Ele fala, é o Sam, né? O Sam existe mesmo. Ele não você não está ouvindo vozes, você está ouvindo as suas próprias vozes, o seu ser interior, né? Quem já leu aí A Voz do Silêncio, é bem no silêncio você encontra essa voz, ok? Começa a entender, né? Ele está começando a entender como funciona o caminho aí para a verdade, ó. Eu pude sentir a dor de Juliet porque sou parte dela, né? Porque muito desse choro que ele teve foi justamente pensando nela, né? Lembrando aqui que a Juliet pode representar tanto a esposa de fato, né? A família, os valores, as coisas que ele ama, como a própria alma, né? O próprio ser. Sim, respondeu Merlin, foi por isso que você pôde chorar por ela e por você. E essa foi a primeira vez que você derramou lágrimas por outra pessoa. Porque no filho, ele ficou triste porque o filho não sabia se gostava dele, né? E aqui ele realmente sentiu a dor da esposa, que teve que ficar lidando com o cara dentro da armadura por anos a fio, ok? Então essa dor faz com que ele chore, né? E encontre essa saída. E agora ele possa ir, então, para o nosso próximo castelo, que é o castelo do conhecimento. Continuando aqui nossa jornada, né? E quando ele estava entrando no castelo do conhecimento, ele perguntou, né, para Rebeca e para o esquilo se eles iam deixar como eles fizeram antes. Ele não, nesse a gente vai entrar, porque o silêncio é para um e o conhecimento é para todos, né? Então no silêncio é uma prova que você tem que passar sozinho e o conhecimento a gente compartilha, né? É bom, gente, poder compartilhar as coisas que a gente aprende na vida, né? Que é o que eu também tento fazer aqui com vocês, certo? Compartilhar um pouco do que a gente gosta e que a gente aprende. Então, conhecimento é para ser compartilhado. Nesse momento, então, o esquilo chamou novamente o cavaleiro. Ele havia encontrado uma outra inscrição que brilhava entalhada na parede. Aqui ele sempre encontra frasezinhas, né? Durante a obra inteira, tem várias frases que ele vai encontrando. E a frase falava assim, será que você não confundiu necessidade com amor? Então, é a pergunta que vai levar o nosso cavaleiro a tentar conhecer a si mesmo. Porque na hora que ele recebe essa pergunta, né, que está ali na parede, será que você não confundiu necessidade com amor? Agora ele precisa conhecer o que são as necessidades dele e o que é o amor de verdade. Então começa uma jornada de conhecimento, mas principalmente aqui na obra de autoconhecimento, né? O autoconhecimento é que gera luz. Você tem uma escuridão danada no castelo, né? E à medida que você vai se conhecendo, você vai gerando luz, iluminando o caminho, iluminando o castelo, né? O Mago Merlin então aparece e fala, né? Você descobriu uma grande verdade. É somente quando nos amamos que podemos amar aos outros. E aqui já dentro daquela chave que eu dei para vocês, né? E da observação do que a gente não precisa se amar demais também, né? A gente pode amar os outros à medida que a gente se ama. Aqui pedindo licença para pedir uma água, gente, porque tá seco para chuchu por aqui. Então, vamos lá. Aí quando ele tá passando, aparece um espelho, né? Aí o esquilo, a Rebeca fala, não, vamos olhar esse espelho aqui, ele é muito legal. Ele fala, é só um espelho velho, isso daí não serve para nada não. Aí ele fala assim, não, esse espelho ele é diferente, ele vai mostrar quem você é. Olhizou. Aí ele olha assim, não acredito muito não. Mas quando ele vê um cara bonitão, assim, ele vê uma pessoa feliz, alegre, então ele olha, credo, será que isso aí sou eu? É como se ele não acreditasse, né, que ele tinha aquilo tudo de bom dentro dele. E qual é a ideia aqui, gente? Em várias partes da obra ele fala assim, mas se você é bom e generoso, por que você tem que ficar mostrando isso para os outros, provando isso para os outros? Simplesmente seja. Se você é bom, e aí ele olha no espelho e ele é bom, né? Aí ele fala, se você é assim bom, bela, é só ser você não precisa provar nada para ninguém, né? Porque foi justamente o querer provar que ele era um cavaleiro generoso e amoroso que colocou ele dentro dessa armadura. Veja, mesmo quando a gente quer mostrar virtudes e coisas boas, a gente pode estar criando uma armadura e ficar preso dentro dela, né? Então, não há nada mais bonito do que a luz do autoconhecimento, porque quando ele se vê ali no espelho e começa a entender quem ele começa a gerar luz e iluminar tudo, né?
Com esse pensamento, a linda luminosidade resplandeceu novamente mais clara do que antes. Ele iluminou a sala inteira, né, a luz que sai dele, revelando para a surpresa do cavaleiro que o castelo era composto de apenas uma sala gigantesca, uma única sala. É o código padrão para a construção de um castelo do conhecimento, disse Sam, né, que é a voz interior dele. O verdadeiro conhecimento não é dividido em compartimentos, pois todo ele emana de uma verdade. É interessante isso, gente, porque o conhecimento é assim, né? A gente não tem um conhecimento, o certo do conhecimento seria esse, né? Você conhece algo em um lugar e você aplica em outro. Se eu sei, por exemplo, o que é a ordem, eu vou deixar as coisas em ordem em todas as áreas da minha vida, não só em uma. Então, se eu realmente sei o que é a ordem, como ela é importante na minha vida, eu vou organizar em casa, no trabalho, na rua, meu carro, né? Então, assim, aí quem viu o story deu fazendo o escritório aqui para fazer essa gravação vai ver, né, que a gente precisa de ordem, porque é muito interessante a gente ver como a desordem se instaura mesmo sem você perceber. Aí você vai falar, meu Deus, está tudo bagunçado. Aí o que você tem que fazer? Arrumar tudo de novo, né? Por quê? Porque é um valor, é uma coisa que você quer ter o tempo todo. Você aprende o valor da ordem não só em um lugar, mas em todos os lugares. Não existe compartimento, né? Por isso que eu estou sempre arrumando o escritório antes e depois de transformar ele num estúdio, que nem agora, né? Aí então ele sai do castelo do conhecimento, conhece a si mesmo, né, gera luz, e agora ele vai para o próximo castelo, que é o castelo da vontade e da ousadia. E por incrível que pareça, nesse ele não vai nem precisar entrar, gente. Por quê? Porque na porta tem um dragão enorme, enorme. Veja o nome do castelo, ó, da vontade e da ousadia. E quem que ele encontra? O dragão do medo e da dúvida. Eu achei essa sacada muito boa do autor, sabe? Primeiro porque é um dragão mesmo, a gente se sente desse tamaninho, né? E é o medo e a dúvida. E ele vai trabalhar com essa ideia de que o medo e a dúvida são ilusões, eles fazem com que a gente enxergue as coisas de forma errada. E esse dragão, então, ele está lá na frente, ele fala assim, eu estou aqui para eliminar todos os insolentes que pensam que podem vencer a todos somente porque passaram pelo castelo do conhecimento. É tipo assim, você foi lá, conheceu a si mesmo e acha que agora é fácil, que agora pode ser assim. Eu falo, não é assim não. Mesmo depois que você se conhece, ainda existe medo e ainda existe dúvida, né? E a Rebeca sussurra no ouvido do cavaleiro. Uma vez o Merlin disse, Rebeca é o pombinho, né? Uma vez o Merlin disse que o autoconhecimento pode matar o dragão do medo e da dúvida. Olha só que interessante. Nesse ponto, eu gosto muito de um pensamento do professor Jorge Ângelo Livraga, fundador de Nova Acrópole, que ele fala assim, que no final toda dúvida é sobre nós mesmos. Que a dúvida, né? A dúvida gera o medo. Mas que dúvida é essa? É dúvida sobre nós mesmos. Se nós somos capazes, se eu vou dar conta, se eu vou escolher certo, se eu estou indo pelo caminho correto, se eu não estou errado. Essas são as dúvidas. E as dúvidas são sempre sobre nós. As nossas decisões, as nossas ideias e as nossas ações. E se você se conhecer aqui, segundo o autor, você pode então matar o dragão do medo e da dúvida, já que toda dúvida é sobre nós mesmos. Aí tem uma que é engraçada, né? Deixa eu ver se eu pus aqui. É isso mesmo. Ele fala assim, o cavaleiro lembrou então que ele não tinha que provar nada para ninguém, né? Que ele já era bondoso, gentil, amoroso e que o dragão não passava de ilusão. Então ele começou a ir no sentido do dragão. Só que o dragão começou a ir para cima dele, soltar fogo, ele começou a ficar com medo e fugiu, né? A coragem do cavaleiro logo começou a derreter, assim como sua barba, devido ao calor das chamas. Gritando de medo e angústia, o cavaleiro deu meia volta e correu. Ou seja, não é só assim, eu vou conseguir porque eu sou corajoso e tal, porque na hora o medo bate. Então esse dragão não é uma coisa que você vai vencer de uma vez só. Era isso que eu estava vendo, você tinha posto, né? O esquilo fala assim, você foi muito corajoso. E a Rebeca, nada mal para uma primeira tentativa. Como que diz, os dois estão olhando e dizem assim, você acha que você vai ganhar de primeira? Você acha que só pelo fato de que você voou e viu suas angústias, aceitou suas dores, agora está tudo certo? Nada. Aí ele pergunta, né, o que você vai dizer, o que você quer dizer com primeira tentativa? E o esquilo responde, né,
você será mais bem-sucedido quando voltar, né, pela segunda vez. Ou seja, a gente tem que insistir, não pode desistir somente porque da primeira vez que a gente avançou contra esse dragão, a gente não teve sucesso, né? No caso aqui, o cavaleiro, na minha opinião, vai até muito rápido, né? Porque na segunda vez ele consegue. O cavaleiro continuava a se aproximar e o dragão se tornava cada vez menor, até que finalmente não era maior do que um sapo. O dragão tornou-se ainda menor enquanto o cavaleiro continuava a avançar determinantemente. Ou seja, chega um momento que a gente consegue fazer esse embate. E o dragão vai mostrando quem ele realmente é. Um negocinho pequenininho, né? Que era alimentado pelo medo e pela dúvida. Venci, bradou o cavaleiro vitoriosamente. Ele sabia que nada poderia detê-lo agora. Porque agora ele tinha coragem e ousadia, né? Ele já passou pelo terceiro castelo, e aqui ele nem entra. Quando ele vence o dragão, o castelo se desfaz e ele agora está pronto para ir para o ápice do caminho da verdade. Então, lá está indo ele para o vértice da verdade, que é o nosso último capítulo do livro. Gente, ó, o tempo que eu estou fazendo essa palestra aqui já dava para ter ido mais da metade, já estava quase acabando. Bora lá. Então, quando ele estava quase no topo, seu caminho foi bloqueado por uma imensa rocha. Não era de surpreender que houvesse uma inscrição esculpida nela, porque em vários pontos do livro tem frases, né? Aí a frase aqui é assim: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se o conhecido me agarra. Aí ele fala, isso aqui é um problema. Ele começa a olhar, isso está escrito numa pedra que está no meio do caminho, e ele está lá em cima, E aí ele olha e fala assim, como assim? Eu vou ter que me desgarrar, eu vou ter que soltar dessa pedra. Aí vem o Sam, né, dentro dele fala, lamento muito, mas é isso aí. Você tem que largar o desconhecido, o conhecido. Você tem que cair no desconhecido. E aí o Sam, ele olha assim, não tem nem força mais para se segurar, e ele acaba, então, caindo, né? O cavaleiro parecia não ter escolha. Suas forças se esvaíam a cada segundo que passava. O sangue escorria pela ponta de seus dedos agarrado à pedra. E ele de cara para a frase, né, dizendo para largar. Acreditando que morreria, o cavaleiro se soltou e mergulhou nas profundezas infinitas de suas memórias. Aqui é bonito, ele puxa uma parte da tradição dos mitos heróicos, justamente, que é a prova do acreditar. Todo herói tem esse momento, onde ele cai num abismo, onde ele acha que não tem nada de fato. Então, é um momento em que ele chega no mapa e o mapa diz que ali tem uma ponte, não tem nada, tem só um abismo enorme. E ele tem que se jogar acreditando que vai morrer. Porque é tipo assim, não, vou me jogar aqui só para ver se é de verdade, só para ver se eu morro mesmo, né? Você tem que, ou então tipo assim, eu vou me jogar aqui, mas alguma coisa vai acontecer e vai me salvar. Se você vai com essa intenção, não é um ato heróico, ok? O herói, ele olha e fala assim, eu vou soltar mesmo. E aqui o autor, gente, faz um negócio muito bacana. Porque ele faz com que ele caia dentro de si mesmo, né? Então ele não cai fora, ele cai para essa vida interior e ele vai lembrando das suas memórias, ele vai lembrando da sua vida, tipo aquele filminho, né? Que o pessoal diz que aparece perto da morte. E é bonito que o autor põe, ó. Pela primeira vez, viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Ou seja, ele parou de botar a culpa nos outros, ele parou de querer mostrar ser algo para os outros e assim assumir responsabilidade pela sua vida. Isso daqui também é porque lá no início do livro, quando ele fala da armadura, ele fala, eu estou preso nessa armadura aqui, mas a culpa não é minha não. Eu precisava fazer isso. Por quê? Porque eu tinha que ser forte para a Juliet, eu tinha que matar o dragão para conseguir dinheiro, para comprar o carrinho para o cidadão. Então eu fui obrigado a entrar nessa armadura. E é justamente isso que faz com que ele cada vez fique mais preso dentro da armadura. E aqui ele está se libertando como? Assumindo responsabilidade pela própria vida. Isso é muito legal, é uma chave muito prática, né? Porque realmente nós somos responsáveis pelas coisas que acontecem, boas e ruins, né? Eu costumo brincar dizendo que não pode ser que nem aluno, né? A gente, quando é aluno, quando a gente tira nota ruim, é o professor que dá. E quando a gente tira nota boa, é a gente que tira.
né? A gente tira quando é bom e o professor que dá quando é ruim. Não é assim, tudo é a gente, tudo é o meu estudo, tudo é fruto da minha prova, né? Daquilo que eu fiz, daquilo que eu escolhi, da questão que eu escrevi. E isso é que é o importante, a vida como uma resultante das minhas decisões perante as adversidades da vida. E no momento em que eu assumo isso, eu também assumo a responsabilidade de solucionar isso. Quando a gente põe a culpa nos outros ou nas situações, o problema maior é que a solução vai junto. Se eu vir e falar assim, a culpa é sua, então eu estou dizendo que a solução também é sua, não é minha. E quando eu não tenho poder de solucionar os problemas da minha própria vida, eu me sinto muito impotente, né? Eu me sinto pequeno e eu começo a me tornar, às vezes, ou violento, agredir, ficar revoltado, ou então me prender dentro dessa armadura, me recolher e ficar magoado, né? E aí o nosso cavaleiro, então, entrou dentro de si e resolveu assumir a própria vida. Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém ou qualquer coisa fora dele por seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa e não o efeito lhe deu um novo sentimento de poder. Agora não tinha mais medo. A associação que o autor fez aqui é muito legal. Eu assumo a responsabilidade pela minha vida e agora eu tenho poder. Agora eu posso fazer as coisas, né? O cavaleiro gritou de alegria, nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções, porque ele não precisava mais fazer isso. E à medida que o livro vai andando, as pecinhas da armadura vão caindo, né? Cai a viseira, depois cai o capacete, cai o peitoral, né? À medida que ele vai crescendo, essa armadura realmente vai caindo, porque quando ele chega no ápice, né, do caminho da verdade, ele está totalmente livre desse peso, dessa armadura. E aqui é o fim do livro. Ele fala assim, ele sorriu através das lágrimas sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele, né? Ele era a luz. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que sua armadura com o melhor dos polimentos, ou seja, por mais que a nossa armadura brilhe, nada brilha tanto aquilo que somos de verdade. Legal, né? Bonito. O cavaleiro era o riacho, era a lua, era o sol. Ele podia ser todas essas coisas de uma vez agora, e muito mais, porque ele era um com o universo. Então, no final ainda, o autor dá essa puxada aí, metafísica de união, né, do universo todo com ele, de serem todos uma coisa só. E agora ele entendia a natureza por dentro, porque ele era o riacho, ele era o sol e ele era a lua. Então, com isso a gente fecha, né, nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aqui do livro aqui embaixo, um livrinho que vale muito a pena ler e compartilhar com os outros, né? Uma leitura conjunta muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no nosso próximo encontro.